Sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo de uma série que vai tratar sobre métodos numéricos para engenharia, utilizando Python. E nessa primeira aula, nós vamos tratar especificamente de integração dupla, utilizando a resolução clássica e comparando com a utilização do Python com a biblioteca de matemática simbólica SymPy. Bom, o problema que foi escolhido aqui para começar foi esse aqui. Para começar aqui a resolução, é importante compreender aqui que dA é um infinitesimal de área que a ele é atribuído então dx e dy. Já que ele é formado então por dx e dy, dá uma parcela dA. Com essa informação nós vamos substituir então o dA por dx e dy. Para dx, precisa olhar aqui que ele vem de 0 a 1 e para dy ele vem de 0 a 1. Se fosse valor diferente aqui, de 0 a 2, você ia alterar aqui nos intervalos de integração. O primeiro símbolo de integral aqui vai conter o intervalo relacionado ao primeiro símbolo aqui que indica a variável, e o segundo, em relação ao segundo, se tivesse um terceiro, seria em relação ao terceiro. Então, para resolver, você vai abaixar essa parte da equação aqui e vai resolver em relação ao intervalo de x. Na integração, então, de polinômios, se você tem uma constante, essa constante ela sai da integral e fica só dx. Então, a integral aqui de dx é só x, por isso que fica 2x, que é esse valor aqui. Aqui, vamos ver o parcial de x, fica como x em relação a x, ele não é uma constante, porque ele vai receber aqui um expoente do x, e esse expoente já com o resultado da somatória aqui, do existente, porque ele tem 1 aqui, mais 1, 2, ele vai para baixo. Então fica x ao quadrado sobre 2, que é esse aqui. Esse aqui é 2y, ele está sendo integrado em relação a x, então 2y se torna uma constante e cai aqui fora da integral. Então tudo que é constante só vai receber aqui o termo da integração. Então você tem 2yx. Essa aqui é a nossa equação já integrada. Para que você tenha uma nova equação somente em relação a y, vai substituir os valores aqui do intervalo na variável x. Então, substituindo aqui, você encontra 3 sobre 2 menos 2y, que é uma nova função que a gente vai utilizar, então, no local dessa chave aqui, e vai integrar em relação a y no intervalo de 0 a 1, que é essa expressão que está reescrita aqui. Então, essa aqui é a equação já integrada, com os cortes, para que nós possamos encontrar, então, o valor do cálculo que está sendo solicitado aqui. Então, a gente vai só substituir os valores dos intervalos na função. Você ia substituir aqui o resultado e ia subtrair desse aqui. Como é 0, não foi feito só para 1. Então aqui você tem 1 sobre 2 unidade de área. Por que unidade de área? Se ele está falando de volume. Porque a função aqui está tratando como se fosse volume unitário. Então, se é um volume unitário, você está tendo a área dessa figura vezes 1, que aqui ela é unitária em x, em y, e muito provavelmente, pelo que o problema está dando aí, ela é unitária também em z aqui. Por isso, fiz essa representação aqui para a gente entender por que a gente calculou uma coisa que teoricamente seria a área, mas o problema diz que é um volume. Que efetivamente seria um volume aí unitário, né? Certo.
Para comprovar que essa área está correta, eu fiz aqui um desenho aqui para a gente compatibilizar com as ideias de geometria, né? Então, você pega aqui a parte superior, você tem um triângulo retângulo, que a área é a base vezes a altura sobre 2, que dá 0,25. Como é uma figura simétrica, o total, a área 1 é igual à área 2, né? Então o total é 2 vezes a área calculada aqui, que seria 0,5, que é a mesma coisa de 1 sobre 2. Para obter uma versão do Python, acesse o site python.org. Como o meu sistema aqui é 64 bits, eu baixo esse aqui e instalo. Que vai me dar, então, aqui um IDLE, né? Vai abrir essa janela aqui, Python Shell. Bom, mas você não vai ter aí o SymPy. Para conseguir uma versão do SymPy, execute aqui o cmd e digite pip install SymPy. Dá Enter e ele vai ser instalado aí no seu computador. Eu já tenho uma versão aqui dele instalada, vou pular essa parte. Aqui no Python, para certificar que foi instalado, então você vai colocar aqui a import SymPy. Se não der nenhum erro, então foi instalado com êxito e aí você pode começar a utilizar. Para escrever o código, nós vamos utilizar aqui o editor, né? Então você vem aqui, File, New, vai abrir aqui o editor do Python. Nesse ambiente, então, nós vamos escrever os nossos códigos. Então, aqui para compreender como que resolve isso aqui no Python, quais são os primeiros passos? Você vai importar a biblioteca. No caso, importei aqui uma função específica symbol para declarar as variáveis x e y, definir elas como globais, para que eu possa usar em todas as funções que eu possa vir a criar. E aqui eu criei efetivamente a função que vai calcular a integral dupla. No primeiro passo aqui você vai digitar def para definir uma nova função e o nome da função. É esse nome aqui que a gente vai chamar depois, passando como parâmetro a função que a gente deseja calcular, e um n, que seria esse valor aqui do intervalo. Eu defini aqui que a função original é a função que foi passada como parâmetro. Estou mandando uma mensagem aqui com a instrução print, entre parênteses, o que eu quero imprimir. Se eu quero mandar um texto, coloco aqui entre duas aspas, ou entre aspas simples. Eu pego a função original, faço a integração em relação à variável x, aí ele vai, nesse passo aqui, ele já faz essa primeira parte até aqui. Quando eu digo para ele substituir a variável x pelo valor n, que seria o valor desse intervalo aqui, ele pega e substitui, tira esse 1 daqui e vai substituindo aqui nas variáveis e calcula e vai me dar essa função aqui. Então, essa instrução aqui, o resultado é essa nova função. O segundo passo nosso foi calcular a segunda integração. Então, ele pega aqui a integral primeira integrada em relação a y. Então, eu peguei aqui essa função, que é a integral primeira, e estou integrando em relação a y, e com isso ele vai me dar essa função aqui. Nesse passo ele ainda não resolveu, então para resolver, eu coloquei aqui ó, que o valor calculado, que é esse valor aqui, vai ser a função final, que é essa função aqui, substituindo a variável simbólica y pelo valor n, que é esse valor aqui. Então, ele vai pegar 1, vai substituir aqui, resolver e vai me dar esse valor aqui como resultado. Então, eu dou como retorno dessa função aqui um print, imprima na tela a função final.
o valor atual da função final, que é o que ele acabou de calcular aqui. Aí, barra N para ele pular uma linha, ele vai imprimir na linha de baixo. E aqui o valor calculado e a variável do valor calculado. Então, para a gente ver isso aqui na prática, eu vou colocar aqui, ó, run, no módulo. A primeira impressão é que não fez nada, mas ele fez o seguinte, ele carregou aqui no Python Shell todos esses códigos que a gente digitou aqui. Então, o que você vai fazer para poder calcular então qualquer integral dupla que tenha intervalo de 0 a um valor n, né? Aqui no Python, você vai colocar aqui, ó, integral dupla. Ó, tu vai colocar aqui integral dupla, função e um número. Qual é a função que a gente vai calcular? Essa função aqui. Qual é o número aqui do intervalo? 1. Vou colocar 1 aqui. Dá Enter. Ele já calculou aqui que a integral dupla da função menos x menos 2y mais 2. Ele só reorganizou aqui, pode ver que é a mesma coisa. De 0 a 1. Eu coloquei essa barra aqui para ficar intuitivo em relação a essas barras que a gente utiliza aqui. A função final, que é essa função aqui. E o valor final calculado é 1 sobre 2. Certo? Então, se eu quisesse calcular outra função, bastaria repetir aqui essa instrução. Vou colocar aqui 2 vezes y ao quadrado. Vou colocar para calcular. Então é isso. Até mais.